bem, vamos lá. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais essa semana que se inicia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar atento às aulas online, Paizinho. Nós te agradecemos imensamente. Apesar de sabermos que esse momento é incerto, mas nós sabemos que a certeza que nós precisamos vem do Senhor, e é no Senhor que nós confiamos, Pai. E entregamos nossos caminhos a Ti. Que essa semana seja uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias na vida de cada um dos alunos, suas famílias, também as nossas famílias, dos professores, Paizinho, de todos os funcionários da escola. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor conduza a nossa aula, que hoje nós possamos conhecer um pouco mais do Teu amor, do Teu cuidado conosco e também da Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz e é aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, que são fontes de águas vivas que jorram do Teu trono. Nós te agradecemos, pedimos a Ti, continue conosco, manda o Teu Espírito Santo para ministrar os nossos corações nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Deixa eu colocar aqui o versículo. Bom, toda hora saia. Espera só um pouquinho, só. Samuel, por favor, não rabisque a tela. E os demais também. Então, agora acho que ninguém... Ok, vamos lá. Bom, nosso versículo da semana da nossa escola, ele está lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29, que diz assim, ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação. O que ele está dizendo com isso? O que o nosso versículo está dizendo hoje para nós? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é torpe? Algo inútil, algo que não serve para nada, algo que vai causar desconforto nas pessoas, algo que vai causar dor, tá? Por quê? Porque nós não precisamos causar dor nas pessoas, nós não precisamos falar palavras que vão ofender, né? Pelo contrário, nós, como conhecedores de Cristo, como conhecedores da palavra que somos, que estamos estudando a palavra, né? Toda semana nós trazemos algo da palavra, nós precisamos mostrar para as pessoas o amor de Deus, que é aquilo que nós estamos aprendendo e aquilo que nós precisamos que as pessoas saibam. Por quê? Porque Jesus nos pediu isso, nos pediu que nós anunciássemos as boas novas e não que nós trouxéssemos engano ou que nós trouxéssemos dor ou dúvida para as pessoas. Pelo contrário, nós precisamos levar o amor, a edificação. O que é edificação? Eu preciso, com as minhas palavras, trazer algo de bom para as pessoas. Por exemplo, eu posso dizer a qualquer momento, e essa frase é uma frase universal, né, dos cristãos, eu posso dizer para qualquer pessoa, Jesus te ama. Ah, é uma coisa simples demais? É, mas talvez naquele dia, essa frase na vida da pessoa faça toda a diferença. Por quê? Porque existem pessoas que estão passando por vários problemas, por tristezas, por dor, por dúvida, por incredulidade. Às vezes a pessoa não se acha digna de ser amada. Às vezes a pessoa não se acha digna de estar conversando com uma pessoa cristã. Eu já conheci pessoas assim que acham que, poxa, você não tem que vir falar comigo, olha como que eu tô, você, né, você é da igreja, você tá lá, você conhece Jesus, eu não sou ninguém.
Só que Jesus, ele não veio para nos trazer, para trazer paz só para quem está na igreja. Não, pelo contrário, ele veio como Salvador para todos, não só para alguns. Tanto é que Jesus, ele sai do seu lugar de origem e ele faz um trajeto, uma caminhada grande, falando das boas novas, falando do amor de Deus, pregando para multidões, né? Curando pessoas, libertando pessoas. Ele poderia muito bem ficar lá no lugar dele de origem, ali na Galileia ou ali na Judéia, né? E não ir para outras terras, para outros lugares falando de Deus. Porque seria mais fácil, né? As pessoas já sabem, já conhecem, ia ser mais fácil, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente saia da nossa zona de conforto para que a gente possa falar com as pessoas coisas boas, palavras de vida, não palavras de morte, né? João Otávio quer falar? Pode falar. O meu tá um pouquinho só diferente do seu. Tá falando assim. O começo é igual, ó. Pode falar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for a boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Isso Uma mesmo. edificação. O meu tem igualzinho o seu. Só que o seu só vai até edificação. O meu vai até para que dê graça aos que ouvem. Isso, é porque a gente trabalha como... Às vezes a gente não trabalha com o versículo todo na escola, porque a gente pega a parte principal, Tá. mas tá certinho, tá? O sentido do versículo é esse mesmo, tá? Muda mesmo algumas palavras, muda a tradução, né? Legal, muito legal. Quem sempre quiser trazer a Bíblia para acompanhar, pessoal, pode trazer, tá bom? Não tem problema. É até melhor. Bom, vamos lá então a nossa história da semana. Perdão. A nossa história da semana. Ó, vejam que o versículo continua aqui em cima, ok? Se vocês estiverem com o caderno aí, vai copiando, pode continuar copiando aí. Jesus, vocês sabem que Jesus ele andava com os discípulos dele, né? No seu ministério. E Jesus ele estava indo no caminho que levava de Judá até a Galileia e passava pela Samaria. O povo de Judá não era amigo do povo da Samaria, né? Tanto que tem a história do bom samaritano, né? Tudo mais, aquela coisa que não socorreram o samaritano, tudo mais, porque não eram amigos, pelo contrário, eram até brigados, né? Não faziam nada um pelo outro. E Jesus ele precisava passar pela Samaria para chegar na Galileia. Ele ia da Judéia até a Galileia, nesse caminho aqui, ó. Estão vendo aqui, né? Essa linha, ó. Aqui a Judéia, e aí indo para a Galileia, passando pela Samaria. E aqui nesse ponto azul aqui estava o poço de Jacó. Paulo levantou a mão, pode falar, Paulo. Ô, professor, olha o que eu tenho aqui. Peraí, deixa eu achar você de novo. O quê? Olha isso. Uma criança? Quem que é essa criança? Meu sobrinho. Ah, que legal. Tá, vamos lá, voltar para a aula. Oi? Muito bem. Criança é sempre bom ter em casa, né? Pessoal, então, retomando aqui. Bom, Jesus ia passar pela Samaria para chegar na Galileia, ok? Ele ia passar por uma terra de um povo que não era conhecido, que não adorava como eles adoravam, que adoravam de uma forma diferente, que faziam cultos de formas diferentes dos judeus, ok? E só que ainda assim eles eram um povo que temia Deus. Haviam os que não creiam em Deus, mas também haviam aqueles muito religiosos, que
religiosos não, muito crentes, né, que estavam sempre buscando a Deus, tá? E passando pela Samaria, Jesus parou próximo ao poço de Jacó e os discípulos um pouco longe e Jesus sentou ali à beira do poço de Jacó para descansar, tá? E passado um momentinho chegou uma mulher samaritana. Duas coisas incomuns naquela época, né? Hoje um pouco mais comum, né? Mas ainda assim tem esse receio de conversar com pessoas estranhas, ainda mais estando sozinhos num lugar só. Duas coisas em comum são: ela era mulher, Jesus homem. Já era uma coisa inusitada, uma mulher conversar com um homem sozinho, né? E ainda por cima, uma mulher samaritana. Não era judia, ela não era de Judá. Os judeus e os samaritanos não se davam, não conversavam. E Jesus pediu para ela: me dê um pouco dessa faltou um S aqui, gente, perdão. Peraí, deixa eu corrigir aqui, tá errado. Me dê um pouco desta água. Me dê um pouco dessa água para beber. Deixa eu tirar aqui. E a samaritana, ela achou uma coisa estranha. Ora. A mulher samaritana estranhou, pois Jesus era judeu e os judeus e os samaritanos não se davam, não se conversavam, não se combinavam. A mulher então disse: como você me pede água se eu sou uma mulher samaritana? Jesus respondeu: se você soubesse quem eu sou, me pediria água e eu lhe daria água viva. A mulher disse: quer dizer que você é mais importante que Jacó, que nos deu essa fonte? Olha só, ela com uma cara assim de dúvida, né, de desprezo, falou: quer dizer que você se acha muito, muito mais importante que o nosso pai Jacó, que fez esse poço pra gente? E realmente era, né, mas ela nem sabia de quem se tratava. Jesus respondeu: sim, porque quem toma desta água voltará a ter sede, mas a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar pela vida eterna. Então, Jesus aqui, ele já não está falando de água propriamente dita, da água que a gente toma, né? Dessa água aqui, ó, que a gente toma. Jesus já está falando daquilo que ele traz, daquilo que ele representava, da água que ele é na nossa vida, né? João, você levantou a mão? Pode falar. Você já percebeu que, você já percebeu que quando você coloca a cruz para baixo, vira uma espada, e a espada é a Bíblia de Deus? Isso mesmo, parabéns. O No marcador de página tem uma cruz. Legal. Me diz uma coisa, João. Quem que começou a conversa na beira do poço? Foi a mulher ou foi Jesus? Quem que começou a conversa na beira do poço? Foi a mulher samaritana ou foi Jesus? Jesus. Jesus? O que ele falou para ela mesmo? Ele pediu água para ela. Bem, vamos lá. Bom, e aí Jesus falando da água dele, né? Da água da vida eterna. E a samaritana se encheu de fé e pediu: Senhor, me dê dessa água e que eu não tenha mais sede. Então, o que ela quis? Ela desejou beber daquela água. Por quê? Porque ela estava achando que ela ia beber uma água ali, né? Ia beber uma água de uma garrafinha ou uma água ali que Jesus tinha guardado ali.
e ela nunca mais ia ter sede, uma água mágica. Não deixa de ser, mas não era essa água que Jesus estava falando, né? E Jesus, então, lhe contou sobre o plano do Senhor para os que o amam e lhe disse que era o Messias, que veio para salvar o mundo. Olha só. Então, Jesus, qual foi a água que Jesus apresentou para aquela mulher? Jesus apresentou tudo aquilo que Deus tinha guardado para ela. Jesus apresentou a vontade de Deus na vida dela, a vontade que Ele tinha para ela, não só para ela, mas para todos, né? E ela viu que aquele homem só poderia ser o Messias, porque ele falou sobre coisas muito específicas da vida dela, coisas que não eram muito boas de se saber na época, coisas que envergonhavam ela, que envergonhavam a vida dela. Mas ainda assim, mesmo ele sendo Messias, ela viu que ela era importante para ele. E isso fez com que ela se enchesse de alegria e que ela ficasse maravilhada com ele. Porque Jesus disse que o Senhor buscaria os verdadeiros adoradores. O Senhor estava buscando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E ela era essa adoradora. No coração dela, ela sabia, e Jesus também sabia, né? Para nós sermos adoradores por excelência, nós não precisamos somente demonstrar para as pessoas, mas nós precisamos ter essa conexão com o Pai para adorar verdadeiramente. E é isso que ela entendeu. Aí ela, maravilhada, correu para a cidade ali perto onde ela morava, contou para todos sobre as coisas lindas que Jesus falou para ela e sobre o reino de Deus. E aí diz, eu não me lembro qual o livro, mas diz que ela ganhou aquela cidade toda para Jesus. Né? Ela conquistou as pessoas não pelas palavras dela, mas por aquilo que ela ouviu de Jesus. E ela falou do que Jesus tinha falado com ela. Ela trouxe convencimento para aquelas pessoas, convenceu as pessoas de todo o plano de Deus que Deus tinha para eles também, não só para ela. E aí as pessoas viram verdade, viram a sabedoria que vinha das palavras dela, que não foi dela, que veio de Jesus, e se converteram e entregaram suas vidas para Jesus. Tá? Olha só. E aí, às vezes, a gente pensa assim, mas isso aí é muito bonito. Mas é bem complicado de falar, não é? Às vezes a gente não fica assim, eu não vou falar disso aí, não. Eu vou falar de Jesus para as pessoas, eu nem sei falar. Não vai dar certo isso daí. Só que hoje eu vou dizer para vocês que é possível que a gente diga assim. E é através de coisas simples que nós podemos falar de Jesus para as pessoas. Falar do amor de Deus para as pessoas é simples, é descomplicado. Nós não precisamos complicar as coisas simples, né? Nós precisamos descomplicar. E como que seria isso? Como que nós podemos descomplicar as coisas de Deus e as coisas de Jesus? Vocês já ouviram falar sobre o plano da salvação? Sobre as cores do plano da salvação? Quem está comigo? Vamos lá. Bom, pessoal, deixa eu colocar aqui, tirar. Olha só. Aqui, eu fiz a mesma coisa que está ali no slide, tá? A gente tem as cores da salvação aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Como que eu posso, então, explicar para alguém que Jesus veio para salvar todos nós, que Jesus veio por amor de mim e de todos os outros, não só por amor de quem está dentro da igreja, ou de quem está todo dia lendo a Bíblia, ou de quem está todo dia falando de Jesus. Não. Jesus, ele veio para todo mundo. Como que eu vou falar isso? Alguém tem ideia? Oi, Gustavo, pode falar. Ô, professora, sabe esses corações? Eu já vi eles porque eu tenho até, sabe o quê? Um livrinho aqui de isopor que tem cada cor dessa, mas não diz nenhuma palavra. Só que é a cada cor. Eu Legal. tenho, eu lembro disso.
Legal. É o livro, é o que a gente chama do livro sem palavras, né? João Otávio, pode falar. Já vi esse livro. Eu tenho um celular ai, o que eu ia falar? Esqueci o que eu ia falar. Vai lembrando aí você me chama de novo. Bom, e por que a gente está falando sobre isso hoje? A gente viu a história da mulher samaritana. A gente viu que ela correu para falar de Jesus depois que ela se encontrou com Jesus, depois que ela olhou para Jesus, depois que Jesus mostrou para ela tudo que ela já era. Jesus não veio mostrar para ela o que ela poderia ser, não. Jesus veio para confirmar nela aquilo que ela já é, aquilo que ela já carrega. E o que é isso? O que ela tem dentro dela? Vocês acham que Jesus abriu o peito dela e injetou a água de vida eterna? Jesus não precisou fazer isso, porque nós já temos dentro de nós, todos nós já temos. Só que a água ela não jorra de nós se nós não sabemos que ela está aqui dentro. Então, a partir do momento que eu encontro Jesus, como a mulher samaritana encontrou, e que eu conheço aquilo que Jesus tem para mim, eu reconheço que em mim há água de vida eterna. E eu posso transbordar essas águas para as outras pessoas. Não só Jesus. Não é só Jesus que vai fazer isso com as pessoas. Eu também sou capaz disso. E como que eu posso fazer isso? Como que eu posso usar as cores, usar a palavra para trazer para as pessoas a fonte de vida eterna, que elas precisam conhecer que elas têm dentro de si. Eu posso vir aqui, ó. A gente tem aqui as cores, não temos? Essa rosa, tipo de uma rosa aqui, ó, a gente pode trazer como uma forma de evangelizar também. Eu posso levar isso para as pessoas, eu posso ter grudado isso no meu quarto, eu posso ter grudado isso no meu braço. Tem algumas pulseirinhas que normalmente o Ministério Infantil que a gente faz para as crianças carregarem, mas também tem para adulto também. Camiseta. E como que eu vou explicar? O livro Sem Palavras e as cores que a gente carrega sobre o plano da salvação são muito simples. Aqui nós temos representado pela cor amarela o céu, que é de onde nós viemos e é onde Deus quer que a gente more, certo? É para lá que Ele quer que a gente vá. Só que aconteceu? O pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, isso me afastou do céu. Isso trouxe uma ruptura, eu não tenho mais acesso ao céu. E aí o homem ficou longe de Deus, tão longe que era impossível sozinho o homem voltar para Deus. Isso não seria possível, porque a criação ela não procura o Criador, é o Criador que procura a criação, né? Não é a ovelha que vai até o pastor que foi buscar a ovelha, não é isso? Na história da ovelha perdida. E aí, depois que o pecado entrou no mundo, Deus, ele já planejou a primeira vinda de Jesus. Quando Jesus veio, morreu na cruz, derramou o seu sangue, que era vermelho, para poder nos dar a salvação. E aí, nós podemos ficar, então, limpos. Limpinhos, com o coração limpo, para começar o nosso crescimento com Deus. O verde representa o crescimento com Deus. Por que é importante a gente entender isso? Porque nós precisamos entender que quando nós nos sentimos mal por algo, como a mulher samaritana, ela tinha vergonha daquilo que ela fazia, que era muito feio, que era muito errado, e ela não se achava digna de ser amada por Deus, nós temos que entender que isso, depois de Jesus, depois que Jesus veio e morreu por nós, isso foi apagado. E o nosso coração pode ser limpo, uma vez que a gente deixe que Jesus entre no nosso coração. Se eu deixar que Jesus entre no meu coração para eu me sentir limpo, eu vou entrar nessa plataforma de crescimento com o Senhor. E eu vou poder crescer e chegar até onde?
até onde é a minha origem. Onde é a minha origem? O céu é a minha origem. E é para lá que a gente precisa ir. E é para onde a gente precisa querer ir, né? Porque é plano de Deus para nós. Não é plano somente... não é plano meu, não sou eu que escolho. Foi Deus que nos escolheu. Tá bom? Davi levantou a mão, pode falar. Ô, prof, Oi. tem alguém com o nome de ponto e vírgula mais parênteses? Então, eu sempre peço para vocês colocarem o nome, porque já tem esse problema da sala, principalmente a sala de vocês é muito numerosa, e aí eu demoro para guardar os nomes. E aí, quando colocam um código assim, eu nunca vou saber quem é. E mesmo que Então, ô, prof, tem como você mexer no coisa para deixar a pessoa de câmera ligada? mas aí eu nem me atrevo a ligar a câmera. Pessoal, a gente vai... vamos encerrar então. Se vocês tiverem dúvida ou quiserem perguntar ou quiserem acrescentar algo sobre a aula, sobre o plano da salvação, se entendeu, se não entendeu, se não ficou muito claro, eu vou pedir para vocês levantarem a mão, quem quiser falar ou perguntar, tá? Nesse momento. Aí, se não tiver, a gente faz a nossa oração para encerrar a aula, ok? Isabelle, Juliane, João Otávio já falou bastante, Rebeca, Rafaela, Beatriz. Ninguém quer falar? Ok, vamos orar então para a gente encerrar, tá? Senhor, obrigado, Pai, pela condução da nossa aula, Paizinho. Obrigado porque o Senhor tem provido nas nossas vidas, o Senhor não tem deixado faltar nada, Papai. Nós te agradecemos e te louvamos todos os dias, Paizinho, porque sabemos que o Senhor é bom e que o Senhor tem planos de bem, o Senhor tem planos de amor para nós, Paizinho. Nós te agradecemos por isso. E colocamos diante de Ti o nosso final de dia, o nosso começo de semana, para que em tudo sejamos abençoados pelo Senhor. No nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bem. Um beijo, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.